Boa noite! E esse dia 2 de dezembro de 2021, além da gente estar começando o primeiro Conexão Empresarial ao vivo, esse dia também é um dia único. Depois de 50 anos, o Atlético volta a se sagrar campeão. Foi uma festa aqui em Belo Horizonte, a gente escutou fogos aqui para tudo quanto é lado, e realmente é uma festa aqui no canal Viver Brasil hoje também. E a razão não poderia ser melhor. Nós estamos recebendo hoje, para falar um pouco aqui no Conexão Empresarial, no programa Conexão Empresarial, o Fernando Campos. Fernando Campos, eu tenho o privilégio de conhecê-lo há mais de 25 anos aí. Eu estou com meus 42 anos, eu devo conhecer ele desde os meus 10, 12 e por aí vai. E sempre o admirei por conta da postura, por conta da trajetória. E ele, ao longo desses últimos 25 anos, criou a Solution Comunicação, uma das principais empresas desse setor em Minas Gerais e no Brasil. Então, meu caro Fernando, alegria estar te recebendo aqui hoje, nesse dia 2 de dezembro, quinta-feira, onde Minas Gerais se sagra campeã. Independente de ser Atlético, América ou Cruzeiro, a gente conquista mais uma vitória para todos os mineiros. E foram essas as vitórias que certamente que fizeram a caminhada da Solution se transformar numa vitória contínua. Eu queria, antes de falar sobre a Solution, que é uma agência reconhecida, antes de falar sobre o Fernando Campos, que já é um profissional da comunicação mais do que admirado, eu queria que você começasse a falar um pouco sobre o Fernando lá atrás. Como é que ele começou, a família, mãe, pai, irmãos, de onde que brota a energia e a vida do Fernando Campos? É isso que eu quero saber, de onde que brota essa história toda que culmina com os 25 anos da Solution. Bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, Gustavo. Bom, eu acho que o privilégio é meu, seguramente todas as pessoas gostariam de estar aqui também, podendo contar um pouco da sua história. E ter o privilégio de estar com você no primeiro programa ao vivo, participando também do nascimento do canal Viver Brasil, que é mais um avanço nessa trajetória de comunicação do Paulo César de Oliveira, que você vem turbinando junto com ele. Eu também os conheço há muito tempo, conheço o Paulo César há mais tempo do que conheço você. Paulo é um vitorioso, é um corajoso. Tudo que ele tentou fazer até agora, ele não só tentou e conseguiu, e foi vitorioso em tudo, e será vitorioso de novo aqui no canal Viver Brasil. Hoje é um dia realmente especial. Minas está muito feliz. Eu acho que, e nós cruzeirenses não devemos entender que a vitória do Atlético signifique derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time super campeão, já ganhou esse título muitas vezes, nós sempre vibramos com isso, ganhamos outros títulos, e o Atlético fez por merecer ganhar. Então, eu acho que nós estamos tristes da gente não estar no lugar do Atlético. É óbvio, nós somos cruzeirenses, somos campeões, mas temos que reconhecer que o Atlético ganhou, e eu acho que Minas está feliz, melhor que seja Minas do que seja o outro estado, do seu ponto de vista de futebol, né? Então, eu vejo dessa maneira. Respeito aos cruzeirenses que estão bravos, xingando, mas eu acho que isso é bobagem. Bom, eu vou falar um pouco da minha vida, é muito prazeroso falar. Eu nasci numa pequena cidade maravilhosa que chama São Tiago, que fica aqui no Campo das Vertentes, muito próxima de São João del Rei, uma cidade que hoje já é muito conhecida no Brasil. Tem muito biscoito lá? Lá é a cidade, é a meca das quitandas gostosas do Brasil. Tem aproximadamente 100 padarias artesanais que fabrica as melhores quitandas do país e distribui para o Brasil todo. Muita gente come as quitandas de São Tiago, compradas nos mais variados supermercados, postos de gasolina nas estradas. Ambulantes na rua ambulantes na rua, e não sabe que essas quitandas são de São Tiago. Deliciam, elogiam e são feitas em São Tiago. E eu tive o privilégio de nascer nessa cidade, ser criado comendo essas quitandas feitas pela dona Francisca, minha mãe, que era ótima de forno, sabia fazer quitandas como ninguém, ela e as comadres dela,
e com o leite tirado na pequena fazenda do meu pai, que era um homem do campo e que tinha uma pequena fazenda, que com isso criou todos nós. Nós somos, na verdade, nós somos 10 filhos. Nós temos a Mariinha, que foi uma filha que meu pai teve antes de ter os demais. Depois, meu pai teve 9 filhos. Todos nascidos da minha mãe, Dona Francisca. Em São Tiago. Em São Tiago. Lamentavelmente, uma criança faleceu, a Cida, a Maria Aparecida, que seria hoje a nossa Cidinha. Mas ela nos deixou mais cedo, ainda com 6 meses de idade, numa época que não tinha tantos recursos, numa cidade pequena. Mas meu pai e minha mãe conseguiram bravamente criar 8 filhos. Então nós somos 7 homens e uma mulher. Temos a Nenena, que hoje substitui a minha mãe, de alguma maneira, com todos nós, que é a minha irmã. Temos o João Bosco, que é o mais velho, que substitui o meu pai, que também é meu padrinho, o João Bosco. Então nós somos uma família muito sortuda. Você está em que lugar? Eu estou no meio da família. No meio da família. Então, todos muito bem, todos com muita saúde. Vocês ficaram em São Tiago até quando? Olha, na década de 70, o meu pai entendeu que precisava trazer essa rapaziada para Belo Horizonte, para a gente poder estudar. E foi uma decisão muito acertada dele. Nós viemos todos para cá. Inclusive a Dona Francisca? Inclusive a Dona Francisca. A Dona Francisca, inclusive, veio na frente. Meu pai ficou resolvendo tudo, terminando de vender aquilo que tinham lá em São Tiago. Mantivemos uma casa lá em São Tiago até hoje. E eram pessoas de posse ou com produtores rurais mais... Não, meu pai não era. Era uma pessoa de classe média da cidade. Era um homem bem-sucedido, na medida que era bem-sucedido numa cidade pequena. Tínhamos uma vida muito boa, mas tinha condição de, por exemplo, vir para Belo Horizonte, gerar esse futuro novo. Exatamente, porque uma cidade pequena não tinha lugar para esses 8 estudar, trabalhar, ter ambições e tal. E viemos para cá, todos estudamos, e eu tenho irmãos formados nas mais diferentes áreas, né, de psicólogos, veterinário, eu que sou publicitário, tem médico. Então, assim, acabou que todos tiveram oportunidade, e este homem guerreiro trouxe essa turma toda para cá, com a minha mãe, enfrentou as dificuldades naturais, e nós todos estudamos, cada um escolheu o seu caminho, e todos estão bem até hoje e felizes com as escolhas que fizeram. Você chegou aqui, você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos quando vim para cá. Então você já era um rapaz homem. Um rapaz homem. Eu vim para cá, o meu irmão mais velho, o João Bosco, ele já morava numa república com mais um outro irmão e alguns primos, e eu vim para cá nessa época e comecei a trabalhar primeiro como office boy, numa construtora da época. Vocês e aí moravam foi juntos acontecendo. Todos? No princípio na República. Aí depois, quando meu pai resolveu vir, fomos vindo devagar, né? Veio primeiro meu irmão mais velho. Foi para a República. Foi para a República, depois trouxe mais um irmão. E o segundo irmão resolveu estudar para ser padre. Aí foi para o seminário maior, ele na Católica. Então já tinham 3, aí eu vim. Depois meu irmão resolveu mudar para a medicina. Hoje é o Dr. José Geraldo de Rezende, é um médico fantástico, maravilhoso, que a gente tem muito orgulho dele. Padre, mas continua em prol da vida das pessoas. Mas continua no sacerdócio da medicina. E aí, em seguida, meu pai veio com a minha mãe. Aí nós já compramos uma casa aqui, vendemos o que tínhamos lá, compramos uma casa aqui e começamos todos a estudar. Alguns já começando a entrar para a faculdade e fazendo as suas escolhas. Naquele momento, escola pública ou escola privada? A maioria escola pública. Né? Eu, inclusive, estudei na faculdade com crédito educativo, que hoje é o FIES, né? Na época. E foi uma vida de muito trabalho, mas muito gostosa, muito prazerosa. Vocês vieram para Belo Horizonte e foram morar onde? Nós fomos morar primeiro ali perto da Universidade Católica, no bairro João Pinheiro, ali, naquela região. Foi onde meu pai comprou uma casa, ele achou que era uma posição que tinha condições de comprar. Ele não tinha condições de comprar uma casa em outro bairro. Para nós também isso não era tão relevante. O importante é que a gente tivesse uma casa confortável, que nós pudéssemos morar. Coubesse todo mundo. Coubesse todo mundo, porque não poderia ser uma casa pequena. Não são 2 pessoas, nós estamos falando de 12, 15. Não poderia ser uma casa pequena, teria que ser um lugar onde coubesse... Quase uma república. Quase uma república, e nós todos coubemos lá, e foi uma fase muito boa. E
a gente pôde crescer juntos, né, com o apoio do pai e da mãe, estudando, e todos começaram a trabalhar, e foi uma época fantástica da vida. Como é que foi essa formação caseira, essa formação familiar? Por exemplo, nesse momento aí, morar 8 irmãos juntos não é brinquedo, não é uma coisa fácil, porque irmão briga, irmão questiona, irmão não tem uma relação de paz o tempo inteiro. Como é que era essa mistura de 8 Sim. no mesmo lugar e mantendo uma harmonia mínima para ter uma convivência? Brigavam o dia todo e se beijavam todo dia. Basicamente é E isso. basicamente é assim a vida Exato. toda. Irmãos que se amam, brigam todo dia, discutem, divergem e se amam. Então, e o meu pai e a minha mãe não permitia em absoluto que um filho brigasse com o outro de jeito nenhum, pelo contrário. E eles traziam a gente muito próximos, tinha uma convivência muito próxima, e isso ajudou muito, porque... e depois não tinha muito onde sair, né? Quer dizer, brigou, tem que voltar. No mesmo lugar ali. No mesmo lugar. Então foi uma época muito gostosa. Nessa época, inclusive, veio uma prima de São Tiago, a Ana Maria, que veio estudar enfermagem na Universidade Federal de Minas Gerais. A família, então, aumentou com mais uma prima. Ela hoje virou uma irmã da gente. Ela voltou para São Tiago e aí teve uma carreira fantástica lá. Mas um processo de vida que eu acredito que seja semelhante com muitas famílias que vieram do interior e que chegaram em Belo Horizonte para estudar e construíram a sua vida e foram ampliando a família. Então, a nossa história é uma história que eu acredito seja bem comum, mas a gente tem muito orgulho dela, né? Porque não foi uma história simples, foi uma história com dificuldades, mas todas as dificuldades superadas, que é isso que é o mais legal. Seus pais permaneceram com vocês até quando? O que acontece é o seguinte, na virada do século, a minha mãe veio a falecer. Isso foi triste para nós, porque... 99, 2000, é isso? 2000. 77, ela tinha 77 anos, passamos o último Natal com ela, e aí chegou a hora dela. Ela foi uma mulher maravilhosa, uma guerreira, a companheira do meu pai, amiga de todo mundo, uma mulher combativa, uma mulher que conseguiu criar 8 filhos na unha. Hoje, quem tem 2 sabe quanto é difícil criar 2 filhos. Essa mulher criou 8 e criou bem criado, com valores fundamentais, todos eles. Quer dizer, então é uma mulher admirável. Meu pai viveu mais 10 anos, sofrendo pela ausência daquela dela. mulher com a qual ele conviveu 53 anos. Então, mas E produziu 10 filhos. 10 diferentes. filhos. Então, e ele manteve-se na mesma toada, junto com os filhos o tempo todo, até os 93 anos chegou a vez dele se encontrar com a minha mãe. Que espetáculo. Espetáculo. E nós ficamos aqui, quer dizer, veja que até nisso nós fomos felizes, porque tivemos os nossos pais com longevidade, convivendo conosco, nos ajudando, nos apoiando, nos amando. E isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. A gente crescer num berço amado e a gente poder aprender que esse é o melhor caminho para você construir sua vida. Através do amor. E isso se estende além da família. Na medida que você vai vivendo, você vai reconhecendo que isso é o melhor caminho, né? Eu queria ter uma noção mais completa dessa sua formação inicial e, obviamente, que as pessoas que nos assistam também tenham uma compreensão de como que foi essa formação familiar, para entender um pouco de como é que se deu esse caminho aí no meio de mais 8 irmãos, mais 7 irmãos, e todos avançando positivamente ao longo da vida. A partir daí, você chega aqui com 16 anos, tem essas experiências aí, a família toda vem. Como é que você identifica a publicidade? Como é que você identifica os seus primeiros passos profissionais? Você chegou com 16, quando é que foi o seu primeiro contato com a vida que te trouxe aqui agora? Tá. É muito interessante isso. O segundo irmão, né, o Zé Geraldo, que hoje é médico, ele logo passou na Universidade Federal de Medicina, na Universidade Federal de Minas Gerais, um estudante brilhante. O Zé Geraldo passou em 3 vestibulares. Ele passou em economia para ajudar um amigo meu que estava precisando de estudar, e ele ajudou. Mas antes disso, ele passou primeiro em farmácia, fez 1 ano de farmácia, depois ele passou em medicina, estudo na Federal, e ainda passou de lambuja para ajudar um primo a estudar e motivar, ele passou em economia. Então, um indivíduo brilhante. Também veio do seminário, onde se aprende muito. Este
irmão, tem uma importância que talvez ele, não sei nem se ele sabe o que aconteceu. Ele teve a importância para eu descobrir o que eu não deveria ser. O Zé Geraldo era uma pessoa tão admirada naquela época, como estudante de medicina, não só na família, mas com todas as pessoas que conviviam conosco, que eu pensei, eu quero ser médico. É Deus na terra, no céu, e o Zé Geraldo aqui na terra, eu quero ser médico também. Igual a ele. Igual a ele. Fui fazer vestibular para medicina. Mas logo descobri que eu não... Então você chegou a fazer Cheguei a fazer um vestibular para para medicina. Mas aí cheguei a... Primeiro é o seguinte, eu não passei no vestibular. Passar no vestibular de medicina daquela época, existiam 2 escolas aqui em Belo Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais e as Ciências Médicas. Então, primeiro, o funil era uma coisa impressionante. E precisava estudar muito para passar. Eu não passei. Mas aí eu descobri, tem gente que nasce para jogar futebol, tem gente que nasce para fazer uma comida maravilhosa, como uma pessoa que é muito importante na minha vida, daqui a pouco vou falar da minha nova família, vou falar dela. Tem gente que nasce para cantar, tem gente que nasce para ser dono de um canal de televisão. Eu nasci para mexer com comunicação. E isso, desde menino, eu sempre gostei de gente, sempre gostei de... qualquer coisa que fosse coletiva me agradava, qualquer esporte que fosse coletivo, e nasci já numa família grande. Coletiva. Então, eu não pensei 2 vezes, a comunicação era a opção verdadeira, dentro do coração. Aí eu fiz vestibular para comunicação e passei de lambada, né? Porque eu tinha estudado para fazer vestibular de medicina. Imediato. Passei e comecei a estudar comunicação. Você não agarrou na questão da medicina, não? Não. Passou, acabou, não. Você já foi para a publicidade? Eu tive a humildade de primeiro entender 2 coisas. Isso aqui não é para mim, isso aqui tem que ter... tem que ter uma vocação muito grande para ser médico e tem que ter uma dedicação para estudar que eu não tive. Então, você tem que ter humildade de entender que aquela parada não é para você. E aí você olha no espelho e vê, mas então o que é para mim? E logo eu vi que era comunicação. Eu entrei e os anos meus de faculdade foram assim, como fosse música. Era uma coisa mais prazerosa para mim, era ir para a faculdade. Era recreio, entendeu? Foram assim anos deliciosos. Tanto que terminou, eu acabei sendo o orador da turma, que deu muita felicidade para mim, me escolheram como orador da turma. Falo isso com muito orgulho e agradeço muito aos meus colegas por terem me dado essa oportunidade até de me distinguir naquele momento lá, tão importante. E assim foi aí que começou. Quantos anos? Aí eu tinha 23 anos, por aí, 22, 23 anos. Quando você formou? Quando eu formei. E aí você formou em propaganda? Propaganda, publicidade e propaganda. Já fui direto para publicidade e propaganda. Não teve nem dúvida sobre relações públicas, jornalismo, que são 2 atividades que eu admiro muito também e convivo muito, tenho amigos, tanto na área de relações públicas quanto de jornalismo, que são 2 áreas fantásticas, mas eu era publicidade mesmo. Por quê? Porque eu já era vendedor lá atrás, e publicidade você tem que ter vendas no sangue, porque senão você não é um publicitário. Sim. Você tem que fazer venda, você tem que convencer as pessoas a quererem aquilo. Propaganda é voltada para resultado e você tem que ter sangue nos olhos o tempo todo e metas o tempo todo, junto com seus clientes ou o que você estiver fazendo, você tem que estar ali firme. Então, a publicidade passa por alguns aspectos muito interessantes. Primeiro, a criatividade, o time que faz a criação. Né? O time que faz todo o processo de planejamento, de criação, de desenvolvimento, de pesquisa, isso tudo é fundamental, mas tem que desembocar num objetivo maior. Venda. Que é promover uma marca e fazer com que seus objetivos de venda sejam atingidos e superados. Sim, é esse o assunto. E aí você não pode perder o foco. Perfeito. Mas quando é que você começa, então, a dar esses primeiros passos? Você forma aos 22, 23 anos. A partir de formado, você já tinha, então, a visão que estava no caminho certo? Sim. Você tinha esse sentimento? Sim. Você tinha feito medicina, entendido que não era o caminho, passou imediatamente, sem parar, foi direto para a propaganda, e aí você já estava num ambiente que te satisfazia. Sim. Nesse momento, saiu da faculdade, o que é que eu faço? E Ótimo. agora? Muito bom. Aí tem até um caso muito interessante. Eu estudava na Newton Paiva, que foi a faculdade que eu consegui entrar com crédito educativo, família grande, pagar para todos os filhos estudarem em faculdade particular era uma coisa impossível. Passar na Universidade Federal de Minas Gerais também não era uma coisa fácil. Então eu consegui entrar na Newton, que era uma boa escola e é até hoje a Newton Paiva. Fernando, só fazendo um adendo aqui, eu não gosto nem de imaginar. O custo de uma família dessa, de 8 a 9 pessoas, de faculdade de educação,
Deve ser milhões de reais por ano. É uma coisa que não dá para fazer. Aqui, eu fico vendo gente que tem um filho ali que gasta uma baba vezes 8. Mas continua, perdão. E aí, muito bem. Aí, o Edson Zenóbio, e aí começa a falar da minha carreira profissional. Mas você já conhecia o Edson Zenóbio? Nada, como é que você acha Edson Zenóbio? Deixa eu lhe contar. O Edson Zenóbio, que na época, para aqueles que são mais jovens, não conhecem, o Edson Zenóbio, nesta época, era o diretor superintendente de publicidade do Jornal Estado de Minas. Fazia tremer o Estado. Fazia tremer o Estado. Na minha opinião, era o cara mais importante da comunicação em Minas Gerais, era o Edson Zenóbio. Com todo respeito a vários que eu até pretendo citar, espero poder citar aqui hoje, que são muitos, mas ele era um homem muito forte, porque o Jornal Estado de Minas, naquela época, era um veículo muito forte, mais forte do que qualquer canal de televisão, do que qualquer emissora de rádio. Tudo. Era realmente muito forte. O Edson Zenóbio ligou para Maria Elvira, uma das donas da Newton Paiva, e disse: Maria Elvira, eu preciso de um estagiário aqui no Jornal Estado de Minas, você podia me indicar alguém? E a Maria Elvira não pensou duas vezes em indicar a Vera Dayan. A Vera Dayan é uma colega minha de escola, lá da coisa, menina dinâmica, muito interessante, estudiosa, super menina. E indicou a Vera Dayan. A Vera Dayan, muito minha amiga, me procurou e falou: Fernando, eu fui indicado pela Maria Elvira para fazer estágio no Jornal Estado de Minas. Só que eu sou secretária lá da Magnesita. E eu já ganho um dinheiro lá que eu não vou ganhar como estagiária no Estado de Minas. Eu queria saber se você gostaria de ir no meu lugar. Olha como é que é a vida. E eu falei: é claro que eu quero. Imediatamente eu fui. Numa substituição. Numa substituição, me apresentei ao Zenóbio e rapidamente foi uma história muito interessante, né? Chega aquele cara lá, cabeludo, barbudo, de bata, vinho, uma calça comprida, uma sandália, uma sacola, que é isso? Uma coisa, aquele que hippie, beleza. Aquele hippie da década de 70. Esse era o Fernando Campos? Era o Fernando Campos. O Edson Zenóbio olhou para mim e eu assim, como é que é? Tipo assim, olhou para mim: menino, tudo bem com você? Tudo bem. Bom, eu vou fazer o seguinte: você quer realmente trabalhar comigo? Quero, Zenóbio. Fui indicado para fazer o estágio aqui. Ele falou comigo o seguinte: então você vai fazer o seguinte, você vai ali troca de roupa. Você vai ali numa loja, eu vou ligar para lá agora, tem uns amigos meus, tem uma loja que chama Toulon, aqueles que estão aqui há mais tempo lembram dessa loja, eu vou pedir pro rapaz arranjar uma roupa para você lá. Aí eu fui lá na Toulon, o cara me pôs num terno, me arrumou. Aí você voltou. Aí eu voltei da loja pro Jornal Estado de Minas, é claro que no dia seguinte ou 2 dias, mas morrendo de medo de algum colega encontrar comigo na rua. Porque se ele encontrasse comigo na rua... Não era mais o Fernando? Não, esse é primeiro me dá uma vaia total. Cadê o cara que a gente... E foi assim que começou. Eu comecei no Jornal Estado de Minas com Edson Zenóbio e foi uma experiência fantástica. Lá eu convivi com pessoas durante 6 anos de vida lá. Desde o estágio até ser contratado como o primeiro contato de publicidade do Estado de Minas e depois vir a ser gerente de publicidade. Convivi lá com uma geração de líderes da comunicação aqui de Minas Gerais, fantástica. Camilo Teixeira da Costa, Aguinaldo Fugêncio, o próprio Edson Zenóbio, Valdemar Piló, Fernando Sasso, Assad Almeida, Talardo, entendeu? Puxa, me desculpe, me perdoe se eu esquecer alguns aqui, são muitos, que eram os comandantes dos diários associados. O próprio... bom, são tantas pessoas daquela época, né? O Álvaro Teixeira da Costa era o nosso diretor de engenharia na época. E nessa época, eu ainda muito jovem, conheci um cara que chegou lá no Diário da Tarde, começou a escrever no Diário da Tarde, de nome Paulo César de Oliveira. Um jornalista, que já era um jornalista conhecido, já tinha feito história, e começou a escrever. Foi quando eu conheci, então, além dessa pleiade de líderes da época, de pessoas muito representativas da época, estou falando dos diários associados, porque haviam também outros líderes em outros canais de comunicação, em outros meios e outros veículos, né? Era uma época realmente áurea da comunicação, não só os diários associados muito fortes, mas a Rede Globo muito forte, as emissoras de rádio. Nós tínhamos 2 emissoras de rádio fortíssimas na área musical, que era a Rádio Mineira e a Rádio Cultura, e tínhamos 2 outras emissoras na área de jornalismo e esporte, que era Guarani e Itatiaia. Itatiaia até hoje, essa empresa fantástica que nós temos hoje, que está crescendo muito e que foi comandada pelo Emanuel, pelo Doné, e que agora está na mão do Rubens Menin e de um timaço que ele colocou lá, o Bianchini e outros.
o Diego e outras pessoas, que é o CEO da empresa hoje. Quer dizer, então, era uma época, e que aí começaram a nascer outros veículos fortes dessa época. Jornal Tempo veio depois, jornal Hoje em Dia veio depois. E aí foram nascendo as rádios FMs, outros canais de televisão, e aí muita coisa, né? Outras universidades, outras faculdades de medicina. E aí houve uma revolução nessa cidade. Mas essa época foi uma época que eu tive o privilégio de conviver com grandes figuras. E, ao mesmo tempo que convivi com essas figuras enquanto publicitário do jornal Estado de Minas, e na época também, dentro dos Diários Associados, eu trabalhava dirigindo a área comercial do jornal de shopping. Jornal de shopping era um jornal semanal que tinha dentro, eu era designado para cuidar disso pelo Zenóbio. Ele era um jornal, como hoje o pessoal aqui de Belo Horizonte, mais jovens, conheceram o Jornal Pampulha. E o Jornal de Casa. Hoje o Jornal de Casa, hoje tem o Jornal do Belvedere, tem alguns jornais que circulam ainda, e naquela época era um jornal muito bom, e eu visitava as agências de publicidade. Nessa época, as agências eram muito fortes também. Hoje ainda são, mas eram agências assim, comandadas por Simão Lacerda, Hélio Faria, Hamilton Gangana, Gilberto Siqueira, eram os papas da propaganda, Edgar Mello, não sei se já citei aqui, Álvaro Rezende, que é muito forte até hoje. Então esses homens eram assim os papas da propaganda. As agências dessa época que você está falando eram muito maiores do que as agências grandes de hoje? Essas agências, elas eram maiores, considerando o mercado que nós tínhamos, elas eram maiores, eram agências que tinham uma importância muito grande no mercado. Basta ver que... Mais do que a realidade de hoje? Eu acho que mais do que a realidade de hoje, tá certo? Até porque hoje se dispersou tudo. Se dispersou tudo. Essas agências eram notícias. O Álvaro, por exemplo, chegou a ser presidente da FENAPRO, que é a entidade maior do Brasil. Quer dizer, o Álvaro está aí até hoje conosco, é um grande publicitário. Então, era uma época de ouro da comunicação. Eu tive o privilégio de viver nessa época de ouro da comunicação. E aprendi muito com essas pessoas, com todos eles. Tive momentos, assim, muito interessantes, eu ainda muito jovem. Me lembro de situações, assim, muito interessantes, de eu tentar falar com uma agência. Eu me lembro de uma vez, eu gosto de contar esse caso, já contei até para ele, vou repetir aqui. Eu tentei uma vez, quando fui promovida gerente do jornal de shopping, que era do Estado de Minas, a visitar a Setembro. A Setembro era uma grande agência, premiadíssima, e eu tentei visitar umas 2 vezes, mas como eu era muito menino, muito jovem ainda... Fez a campanha do Collor. Exatamente. Mas não é por isso que ela era grande por vários outros trabalhos que ela fazia e tal. E a mídia de lá, uma grande diretora de mídia, que acho que até veio da Bahia, não me recebia, porque não tinha tempo e tal, e o jornal não tinha aquela expressão. Aí o Zenóbio ligou pro Almir Salles: "Seu Almir, recebe o menino aí, ele está começando agora." E aí o Almir: "Ô Zenóbio, vou receber sim." Aí a secretária dele ligou para mim e falou: "O Almir pediu para você vir aqui dia tal, no final do expediente." Aí eu fui para lá às 6 horas da tarde. Quando eu cheguei na Setembro, a secretária me conduziu para uma sala grande. Quando eu cheguei na sala, estava o Almir com toda a diretoria da Setembro, todo o pessoal de atendimento da Setembro, uísque aberto na mesa. Para te receber. Salgadinhos e tudo. Eu olhei para aquilo, eu falei: "Gente, isso não está acontecendo comigo." E foi agradeço você, Almir, meu caro. São momentos da vida que a gente não esquece, pessoas que têm consideração com a gente. Você é um grande empresário, uma pessoa que tem importância muito grande na propaganda e teve essa deferência comigo. Tive várias situações positivas e prazerosas durante esse período meu nos Diários Associados. Foi fantástico, sabe? Eu vou pedir um minutinho, a gente vai fazer uma breve parada. O Fernando estava aqui contando sobre a caminhada dele no mercado publicitário, como é que foi esse início, como é que ele se encontrou nessa atividade profissional e, enfim, estava chegando aqui a algumas passagens na trajetória, nesse momento específico, falando sobre um momento que ele não se esquece, relacionado a Setembro Propaganda, do Almir Salles. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, nós vamos continuar a conhecer mais da história do Fernando Campos, da Solution, e a partir do próximo bloco a gente vai entender um pouco mais sobre as próximas etapas, a importância da Localiza, a chegada da Solution, os filhos sucessores e várias outras partes daqui a pouquinho no próximo bloco.